Salve, salve meus amigos, tudo bem com vocês? Sejam todos muito bem-vindos ao nosso canal do mano aqui do parceiraço DJ Cartoleiro. Mitamos na rodada de número 29, vários cartoleiros tiraram muita onda, passamos dos 140 pontos. Fechamos a rodada com 143,69 pontos. Que mitada, já chegamos aí a quase 2.300 pontos no total do Cartola FC. Rapaziada, já peço a vocês encarecidamente, dê o like, compartilhem os nossos vídeos, que isso aí sem sombra de dúvida ajuda muito no crescimento do nosso canal, beleza? Dê o like, compartilhe os vídeos e tamo junto, vamos para a rodada de número 30. Sem mais delongas, que a rodada é curta, o tempo é curto e sem enrolação, vamos que vamos. Mas antes, rapidamente, vou mostrar para vocês aqui o meu Instagram, tá? Que é aqui que eu posto todas as informações, todos os meus times, ó. Time principal de cartoleiro, meu time do plano de sócio tá voando. Fizemos aí 128,30 pontos, tá? Chegamos aí a 2.329,18 pontos. Vou deixar o link na descrição para quem quiser adquirir. Estamos com a promoção, eu e meu parceiro Catazinho, super top. Clique no link e entre em contato lá com a gente para vocês pegar essa reta final aí de plano de sócio. Valeu, rapaziada. E o time dos parceiros aí, ó, fizemos 130,80 pontos. Live dos parceiros todos os sábados às 10h30 da manhã. Eu, Zord Game, Anderson Carioca, Resenha de Boteco e Marcelo Carneiro juntos, nós formamos o time dos parceiros. Pontuação tá subindo e imitamos essa rodada. E você aí, imitou? Fez menos que 100 pontos? Passou dos 100 pontos? Passou dos 150 pontos? Deixa nos comentários aí. Fala pro DJ qual foi a sua pontuação na rodada de número 29. E vamos que vamos, rodada de número 30. Time rascunho, tá? Time esboço, uma ideia para a rodada 30. E é claro que eu sempre atualizo meu time no meu Instagram. E você que não segue o Instagram do DJ Cartoleiro, tá marcando bobeira. @DJ Cartoleiro. Me siga que você vai ter todos os meus times atualizados para a rodada de número 30 do campeonato. Beleza, rapaziada? Passando aqui rapidamente os jogos para essa rodada de número 30, beleza? Vamos lá, ó. Bragantino e Cuiabá. Bragantino, Cuiabá, Ceará e Goiás, Atlético Goianiense e Fluminense, um jogo interessante, os cartoleiros estão ligados nesse jogo aí. Atlético Paranaense e Fortaleza, outro jogo aí que os cartoleiros estão ligados. Flamengo Internacional, Pedro Queixada, será que vai meter 3 de novo? Se liga nesse jogo aí que tudo pode acontecer. Santos e Atlético Mineiro, Palmeiras e Coritiba. Esse é o jogo dos cartoleiros, todo mundo fechando zaga, triplicando. Palmeiras super favorito a vencer esse duelo e praticamente já carimbou o passaporte de campeão brasileiro de 2022. Eu acho que vai ser muito difícil pegar a pontuação, chegar na pontuação do Palmeiras. É claro que futebol é uma caixinha de surpresa, tudo pode acontecer, mas o Palmeiras, do jeito que está jogando, vai ser quase que impossível alcançar a pontuação do Palmeiras e ultrapassá-lo, beleza? América Mineiro e São Paulo. E terminando a rodada, Avaí e Botafogo. Ó, vou falar para vocês aqui rapidamente jogos com possíveis chances de penalidade, tá? Ó, Ceará e Goiás. Quem apita esse jogo aí? Vinícius Gonçalves Dias de Araújo. Ele tem uma média de 0,70 para penalidades. Então, ó, se liga nesse jogo aí que pode acontecer uma penalidade, hein? Mas qual jogo que eu acho interessante com relação a penalidades? Flamengo Internacional 0,41, tá? Gabigol de um lado, Edenilson do outro. Então fique esperto nesse jogo aí que talvez apareça um pênaltizinho pra gente, beleza? Palmeiras e Ceará, Palmeiras e Coritiba, talvez 0,38. Braulio da Silva Machado que vai apitar esse jogo aí. Então esses são os jogos que os cartoleiros estão ligados. Flamengo Internacional, jogo interessante para o cartoleiro. Atlético Paranaense Fortaleza, Atlético Goianiense Fluminense e Palmeiras e
Coritiba. Esses são os jogos aí que a gente vai olhar com mais atenção para a gente poder continuar essa pontuação bacana, beleza? Então, sem mais delongas, vamos ao que interessa. Vamos vender os nossos jogadores da última rodada. Vamos clicar aqui no campinho. Tá aí, ó. Olha meu time da última rodada. Pedro, capitão, mitou demais, 3 gols. Gabigol meteu gol, perdeu o pênalti, mas fez o outro gol. Hulk desencantou, fez 2 gols e venceu o Atlético Mineiro contra o Fluminense. Então, tiramos muita onda, fechamos uma pontuação muito bacana. Então, vamos excluir aqui, vamos vender o time e vamos rapidamente montar um time rascunho, tá? Um time esboço para a rodada. Começando pelos goleiros, vamos lá. Goleiros para rodada. Sempre vou indicar o Fernando Miguel. O Fernando Miguel é um goleiro que eu gosto demais. É um goleiro que vem pontuando muito bem, fazendo boas defesas. Na última rodada, ó, fez 6,68 pontos e vinha numa pontuação muito interessante, tá vendo? Deu uma, naquele ele não participou, não jogou na rodada 27 e na 28 negativou. Porém, na última rodada fez 6,68 pontos e vai visitar o Atlético Paranaense, jogo complicado para Fortaleza, porém eu acredito que o Fernando Miguel faça algumas defesas nesse duelo, tá? Outro goleiro interessante para a rodada é o goleiro João Paulo do Santos, gosto bastante dele. João Paulo jogando em casa contra o Atlético Mineiro, então o João Paulo tem chance de fazer boas defesas, já tem mais de 100 defesas no campeonato. João Paulo, 101 defesas, 9 jogos sem sofrer gol. Então o João Paulo é uma peça interessante para a rodada e também para fugir um pouquinho dos mais escalados. Bento também, fator casa. O Atlético Paranaense tem grandes chances de vencer o Fortaleza e não tomar gol. E o Bento é um goleiro que vem se destacando, ó, vem fazendo boas pontuações. Fechou a rodada 29 com 6,50 pontos, tá? Goleiro Santos do Flamengo, né? Vai jogar em casa, o Flamengo está embalado. E o Santos também pode ser uma opção interessante. Gatito Fernandes também, apesar de jogar fora de casa contra o Avaí, que vira e mexe faz gol. O Gatito pode trabalhar sim nesse jogo. Então o Gatito Fernandes, para fugir um pouquinho dos mais escalados, com certeza é uma opção muito interessante para a rodada. Fábio do Fluminense talvez seja uma interessão, um jogador interessante. O Atlético Goianiense está numa fase horrorosa, jogando muito mal, fortíssimo candidato a ser rebaixado. Então o Fluminense vem de derrota e vai partir com tudo para cima do Atlético Goianiense. Então o Atlético Goianiense costuma dar trabalho para goleiros que visitam. Então o Fábio com certeza é uma opção bacana para a rodada. E o goleiro do Palmeiras, o Everton, com certeza é uma das melhores opções, pensando em SG, pensando em vitória do Palmeiras. O Everton é uma opção super interessante para a rodada. E vamos fazer o seguinte, vou marcar o Bento, tá? Porque o Atlético Paranaense vende um SG, tá? E tem grande chance de segurar o SG nessa rodada. Apesar de pegar um Fortaleza que está embalado, tá? Fortaleza que voltou a jogar muito bem em futebol. O Bento é um goleiro que eu gosto muito, mesmo tomando gol, vai fazer algumas defesas, porque os atacantes, jogadores do Fortaleza costumam agredir os seus adversários. Então o Bento é a nossa primeira opção para essa rodada. Valeu? Vamos de laterais? Marcos Rocha, não tem como deixar o homem de fora. Marcos Rocha, Piquerez, opção super interessante. A dobradinha do Palmeiras é excelente. Marçal do Botafogo, um jogador que eu gosto muito. Aqui, ó, vem fazendo boas pontuações, tá? E se o Marçal tivesse jogando no jogo contra o Palmeiras, talvez o resultado seria diferente, tá? Porque o Marçal realmente é um jogador diferenciado, é uma peça muito bacana do Palmeiras. Outra opção interessante para vocês é o Aderlan, tá? O Aderlan Bragantino precisando vencer, então o Aderlan talvez seja uma opção interessante para fugir um pouquinho dos mais escalados. Aqui, ó, olha os scouts do Aderlan nos últimos jogos dele, altíssimas pontuações. Aderlan fez 7 pontos na rodada 29, 7 pontos na rodada 28, 4,20 na rodada 27. Então é um jogador que vem pontuando muito bem. 61 desarmes tem o Aderlan do Bragantino. Então vai jogar em casa contra uma equipe que, jogando fora de casa, não dá tanto trabalho assim para os seus adversários. Então o Aderlan é uma peça interessante para a rodada. Tá? Laterais do Flamengo também, né? Boas opções para a rodada. Felipe Luiz e Rodinei.
Mais o que eu posso indicar? O Reinaldo também, ó, pode ser uma opção interessante. Mas vamos lá. Para não ter que dobrar, eu vou de Piquerez. Está jogando muito bem o Piquerez. Demais. Olha aqui, olha as pontuações dele. Não só o Piquerez, mas como o Marcos Rocha também. Opção super interessante, super válida. Você pode dobrar, você pode triplicar o Palmeiras para a rodada, que a rodada realmente é uma rodada que a gente não tem que inventar tanta coisa assim. Então, entre o Marcos Rocha e Piquerez, eu prefiro Piquerez, tá? Então, Piquerez vai estar no nosso time. E o outro lateral que eu estou pensando em colocar, pelo menos por enquanto, é o Aderlan do Bragantino. Foi o que eu falei, o Aderlan aqui, ó. Boas pontuações, ó, rodada 29 fez 7 pontos, rodada 28, 7 pontos. Quer dizer, nas últimas 1, 2, 3, 4, nas últimas 5 rodadas pontuou muito bem. Jogador que tem 2 assistências e 61 desarmes, e quase ninguém está falando desse rapaz. Então, o Aderlan vai ser a minha indicação, pelo menos por enquanto. Lembrando a vocês que é um time esboço, um time rascunho, tá? Para uma rodada que fecha praticamente amanhã, já está fechando a rodada. Então, por enquanto, vai ser isso: Piquerez, Aderlan e Bento. Nossa dupla de zaga. Murilo, já vou escalar aqui sem falar, porque o rapaz está jogando demais. Não só Murilo, como Gustavo Gomes. A zaga do Palmeiras inteira é uma zaga técnica, é uma zaga que desarma, que faz gol, que dá assistência. Então, mesmo que tome gol, acaba sempre produzindo pontos. Então, Murilo é uma opção interessante, e o Gustavo Gomes também. Ótima opção. Talvez Natan seja uma opção interessante para a rodada. O Matheus Felipe do Atlético Paranaense, pensando em SG. O Léo Ortiz também. Perdão, rapaziada. O Léo Ortiz também pode ser uma opção interessante para a rodada. Temos poucas opções para a rodada, né? Thiago Heleno do Atlético Paranaense, ó. Ótima opção para rodar. O Thiago Heleno, ó, fechou a rodada com 5,80. Boa opção para rodada, mas eu não vou inventar muito não. Vamos lá. Gustavo Gomes vai ser uma das nossas peças da rodada. E fechamos a nossa parte defensiva com o trio do Palmeiras: ó. Piquerez, Murilo e Gustavo Gomes. Aderlan na lateral, né? E o Bento, o nosso goleiro. Partindo para o nosso meio de campo, não temos muito o que inventar, gente. Arrascaeta vai estar, Gustavo Scarpa, com certeza, porque o Arrascaeta tá jogando demais, tá desarmando, tá dando assistência. Aqui, ó, 2 gols, 9 assistências o Arrascaeta tem. No último jogo, pô, jogou demais. Deu 2 assistências, se não me engano, nesse jogo. Fechou a rodada com 9,20 pontos. Na rodada 27 fez 9,30 pontos. Então, um jogador que não depende de gol para poder pontuar alto. Gustavo Scarpa é outro também que está jogando demais, tá? Aqui, ó. Fez 6,15 na 28 e 8,10 na 29. Então, Gustavo Scarpa e Arrascaeta, não tem como deixar os homens de fora. Terãs é uma boa opção para a rodada. Temos o Arias do Fluminense como excelente opção para a rodada. Temos o Everton Ribeiro também, boa opção para a rodada. Temos... Mas quem eu posso indicar para vocês aqui? Talvez o Raul, com relação a desarme, ele pode ser um jogador interessante. Eu acho que são essas as opções. Não temos tantas opções assim não para a rodada, mas eu vou tentar diferenciar um pouquinho mais uma vez, pelo momento ruim que o Atlético Goianiense vem vivendo, né, e o Fluminense precisando vencer para não desgrudar do primeiro colocado. O Arias está numa fase excepcional jogando pelo Fluminense, jogador que já tem 6 gols, 6 assistências e 27 desarmes. Na rodada 28 fez 13,70 pontos e na rodada 29 terminou com 4,52. Então é um jogador que costuma produzir pontos nos seus jogos. Então, Arias, para tentar diferenciar um pouquinho, vai estar no nosso time, pelo menos por enquanto. Mas foi o que eu falei: Terãs, excelente opção para a rodada. Arrascaeta, Gustavo Scarpa, o próprio Arias, o Everton Ribeiro. Temos algumas opções interessantes para a rodada, mas pelo menos por enquanto, o nosso trio de meias: Gustavo Scarpa, Arias e Arrascaeta. O nosso trio atacante, matador: Hulk, boa opção. Tiquinho Soares,
é uma opção interessante. O Avaí também está jogando muito mal, fortíssimo candidato a ser rebaixado. E o Tiquinho Soares fez um golaço, gente, contra o Palmeiras. Que golaço que ele fez! Pegou de primeira e acertou lá no cantinho, sem chance pro goleiro do Palmeiras. Tiquinho Soares aqui, ó. Olha aqui, ó. Produz pontos. Fez 7,20 na 25, 6,15 na 26, 7 na 27, 4,20 na 28 e 10,10 na 29. Então, um jogador que já tem 2 gols, 13 finalizações em poucos jogos, tá vendo? Então, ó, super indico o Tiquinho Soares para a rodada. Cano, Pedro Raul, boa opção. Cano, com certeza, vou marcar ele aqui, que o Cano, o Atlético Goianiense está jogando muito mal. Então o Cano tem grande chance de meter um golzinho nessa rodada aí. Pedro Queixara vai estar no nosso time, não tem o que fazer, gente, no ataque. São essas as opções que a gente tem para a rodada. O Bissoli, caso vocês queiram diferenciar um pouquinho, o Avaí tem mais gols dentro de casa e principalmente pênalti com o Bissoli. Então o Bissoli é uma opção interessante para a rodada. O Rony do Palmeiras, excelente opção para a rodada. O Dudu do Palmeiras, boa opção. Temos o Arthur do Bragantino também, boa opção para a rodada. Temos o Gabigol do Flamengo, outra excelente opção para a rodada. Tá numa fase boa, apesar de ter perdido o pênalti. O Gabigol nos últimos jogos fez gol, né? Fez do gol na rodada 28, fez gol na rodada 29. Então aqui, rodada 28 fez 17,60 pontos. Na rodada 28, 10,10 pontos e com pênalti perdido, hein? 11 gols tem o Gabigol, uma assistência e 31 finalizações. Então, o Gabigol é uma ótima opção para a rodada também, beleza? Mas que eu posso indicar para vocês? Pablo do Atlético Paranaense, para tentar fugir um pouquinho dos mais escalados. Eu acho que são essas as opções, beleza? Tá? As opções mais prováveis para a rodada são essas que eu falei: Cano, Pedro, Gabigol, Rony, Dudu do Palmeiras. São boas opções para a rodada. Então, pelo menos por enquanto, eu vou de Pedro, eu vou de Cano e vou de Gabigol do Mengão, que o Flamengo está numa fase muito boa. Essa dupla está muito entrosada, então, apesar de pegar um time internacional que também está jogando muito bem, tá? Mas Flamengo no Maracanã é um time muito enjoado e essa dupla tá alinhada, os caras estão jogando demais. Então, ó, nosso técnico vai ser o Abel Ferreira, não tem como ser outra opção. E o nosso capitão, gente, tem Cano, boa opção, o Gabigol, o Pedro. Mas eu vou manter o Pedro, que o Pedro meteu 3 golaços na última rodada. E estávamos com ele de capitão e explodimos na pontuação. Então vamos manter o Pedro, pelo menos por enquanto. E vamos confirmar o nosso time, beleza? Nosso banco de reserva. Vamos pro banco de reserva rapidamente. Atacante. Ó, Tiquinho Soares, Pedro Raul, Rony. Vou marcar o Rony aqui no banco de reserva, pelo menos por enquanto. Aí cliquei errado aqui, gente. Deixa eu fechar aqui. Meio de campo. Quem pode ser o nosso meio de campo aqui, ó? Temos o Marquinhos Gabriel, Ganso do Fluminense, André Raul, Vina, Maurício, Thiago Maia. Eu vou colocar o... Cadê aqui, ó? Vou colocar o Ganso do Fluminense, pelo menos por enquanto, no nosso banco de reserva. Zagueiro. Victor Cuesta, boa opção para a rodada. Adrielson, Nino do Fluminense. Natan do Bragantino vai ser a nossa opção para a rodada no banco de reserva, pelo menos por enquanto. Lateral. Marçal, ótima opção para a rodada. Felipe Jonathan vem jogando demais. Calegari do Fluminense, boa opção. Felipe Luiz, Rodinei. Vou botar o Rod no banco de reserva, pelo menos por enquanto. E o nosso goleiro para banco de reserva. Deixa eu ver o que eu posso colocar aqui, ó. Temos o Fernando Miguel, gosto demais dele. Temos o Gatito Fernandes, boa opção para a rodada. Vou de Gatito. Vou largar o Gatito aqui no banco de reserva. Rapaziada, time escalado para a rodada de número 30. Olha aí, ó. Vamos lá. Bento no gol, Piquerez e Aderlan. Murilo e Gustavo Gomes, Arrascaeta,
Gustavo Scarpa, mito. E Arias, mito. Esse é o trio poderoso do nosso time aqui, DJ Cartoleiro. E o trio poderoso no ataque, Cano, Gabigol e Pedro, nosso capitão. O técnico, Abel Ferreira. Esse time custou 144,40 cartoletas. Rapaziada, time esboçado para vocês, rodada de número 30. Boa sorte na rodada, espero que vocês passem novamente dos 100 pontos. Espero que o nosso time passe dos 100 pontos, que ajude muito a vocês a crescer a sua pontuação. Beleza, rapaziada? Ó, um beijão do DJ, tamo junto e boa sorte na rodada. E não esqueça de seguir o DJ lá no Instagram, que é lá que eu vou postar o meu time final e vou atualizar não só o meu time, como o time dos parceiros, e vou postar para vocês aqui no meu Instagram. Valeu, rapaziada, tamo junto, um beijão do DJ e é nóis. Boa sorte, rapaziada.